Atos capítulo 20, de versículo 13 em diante. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para a Ásia, onde devemos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebendo-lo a bordo, e fomos em Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos de fronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos, e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecoste em Jerusalém, caso que lhe fosse possível. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como fui que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vê-lo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecera, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo de sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiais, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Bem-aventurados é dar que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijaram, entristecidos especialmente pela palavra que ele dizera, que não mais vieram o seu rosto, e acompanharam até ao navio. Amém. Quanto consciência, quanto equilíbrio por parte desse grande apóstolo e sua maneira de tratar com aqueles que foram discipulados por ele, foram evangelizados, foram treinados, e quanto sabedoria na maneira de colocar as coisas. A cada passo tem muitas coisas a nos ensinar. É um capítulo, no entanto, que gera uma certa tristeza
uma certa melancolia no que se passa quando os discípulos de Éfeso percebem que aquela seria a última vez que viria o apóstolo Paulo. Mas vamos ver mais em detalhes o que está ocorrendo aqui, o que nós podemos aprender com esse relato que Lucas nos faz. É possível que não vamos até o final nessa noite com todo esse capítulo por conter muitos detalhes, mas vamos até onde Deus vai nos permitir. Em versículo 13, desde já, a equipe de Paulo começa a viajar logo em seguida. A gente sabe como o Paulo ele prolongou o seu discurso à noite, onde um jovem caiu e ele morreu, foi ressuscitado, reconduzido aos irmãos e foram assim confortados. E veja que não só Paulo havia de viajar, mas também seus colaboradores. No entanto, embora não há muitos detalhes sobre isso, percebe-se que sempre havia uma estratégia até na maneira que as viagens eram feitas. E talvez isso se deve ao fato de alguns carregar junto com eles ofertas em dinheiros para levar para os irmãos de Jerusalém. E talvez Paulo entendeu melhor em alguns lugares não andarem junto. Mas isso, claro, é uma pressuposição. Aqui diz, nós, porém, prosseguindo, embarcando e navegamos para Assos, onde devemos receber Paulo. Então, nós, porém, se refere a outros que estavam junto com Paulo. Então, veja que Paulo, ele nunca, ou quase nunca, ele era sozinho. E mais uma vez se vê o valor de andar junto com outros, de ter uma equipe de trabalho. E acredito que isso é uma das grandes coisas que os obreiros de hoje devem aprender na forma de trabalhar, seja nas igrejas locais. E os pastores não devem se ver sozinhos ou isolados, ou uma casta isolada do conselho ou dos outros, mas eles devem se ver parte do conselho, da equipe e pastorear junto. Muitas vezes o pastor ele cumpre com seu papel, mas assim ele permanece em sua toca, inquebrável, sem ter muito contato, muita intimidade. Isso não é, porém, o melhor a se trabalhar. O melhor trabalho é sempre feito em equipe. Não importa quanto preparados nós podemos estar, mas nada se compara a um trabalho bem feito em equipe. E o apóstolo Paulo, em várias vezes, ele nos mostra o valor disso. E aí eles seguem a viagem e entendem que devem receber Paulo, se encontrar com ele num lugar determinado. Alguns foram viajando pelo mar e outros por terra, e entenderam eles que assim era melhor, e parece que Paulo determinou isso. E quando se reuniu com ele, chegou a um ponto eles se encontraram, receberam Paulo a bordo, e dali começaram a navegar junto por alguns lugares. Lucas, ele é bastante detalhista como historiador, e isso tem seu valor histórico, mostrar os lugares e a maneira que Paulo viajou. E quando chega em versículo 16, é dado um detalhe importante. Paulo, ele apressa a sua viagem, de modo específico, ele não queria parar em Éfeso, onde de fato havia a igreja, uma igreja grande, onde ele gastou o maior tempo do seu ministério. E ele entendeu que se fizeste, ele poderia demorar-se mais tempo, e isso prejudicaria os seus planos de estar em Jerusalém no dia de Pentecoste e celebrar isso junto com outros. Veja como Paulo, como judeu, no entanto, ainda estava ligado a essas celebrações, e elas tinham a sua importância para ele, e mais ainda quando elas tinham o seu cumprimento em Cristo. E aí Paulo deixa claro que ele queria chegar em Jerusalém no dia de Pentecoste, se fosse assim possível. No entanto, ele não passa sem querer, no entanto, ter um encontro, um reencontro com os líderes. E aqui
em Mileto, que era na proximidade, ele mandou em Éfeso a chamar apenas os presbíteros da igreja. Veja como Paulo ele é estratégico até nessa questão, ele não chama a igreja toda, mas ele chama os líderes, os representantes da igreja para dar a eles as últimas orientações e falar com eles. Então Paulo não passa por aquele lugar sem mais uma vez aproveitar o caminho para ver os seus líderes que havia treiná-lo, para encorajá-lo, para dar a eles as últimas instruções. E claro, esse é sempre importante para nós nos lugares que passamos, a tentar sempre rever como as pessoas vão. Existe algumas linhas de raciocínio quanto o entendimento que depois que um pastor ele deixa a igreja e vai para outro lugar, que ele nunca mais deve ter contato com a igreja onde foi, não a trabalhasse o trabalho de outro pastor. E eu entendo a questão de intromissão, mas ao mesmo tempo eu estou com o pé atrás desse pensamento em sua totalidade. Eu entendo como um pastor que você trabalhou numa igreja e cria laços, não é só uma questão empregatícia. Eu entendo que o pastor ele pode mostrar sua preocupação a passar por aquele lugar, querer encontrar com os líderes, não por questões de intromissão ou por criar alguma desavença com o pastor local, mas ele pode se encontrar até com o próprio pastor para ver como a igreja está, para conversar. Acho sempre isso salutar. E mais ainda quando você plantou a igreja, que já é um diferencial. Paulo tinha plantado aquela igreja, havia agora já líderes, havia pastores, havia presbíteros, mas ele não deixa de passar e sentir que como obreiro ele sempre tinha alguma coisa a dizer, encorajar e servir aos irmãos. Então, mesmo que quando plantamos uma igreja em algum lugar, a gente chega a deixar aquele lugar, não quer dizer que devemos nos desligar totalmente, no sentido que não nos interessamos mais no trabalho, ou tendo possibilidade de passar por lá, nós evitaremos o contato. Mas, pelo contrário, o contato ele é saudável. E Paulo manda chamar os presbíteros da igreja, e eu creio que isso também havia a sua estratégia no meio, e quando se encontraram com ele, disse-lhe: vocês bem sabem como fui que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas, provações, e pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então Paulo começa de fato se despedir oficialmente para sempre deles. Paulo, pelo que o texto deixa entender, ele estava consciente que ele não iria mais voltar. Ele já saiu do Éfeso outra hora, mas dessa vez ele percebe que não vai voltar, não vai vê-lo mais. Então ele deixa claro o seu testemunho, o fato de que ele fez o que era devido fazer, chama eles de testemunha para isso, e mostra como ele serviu no meio deles, servindo ao Senhor. E aí mostra como. Primeiro, com humildade. Quando nós nos conduzimos às pessoas, quando nós servimos ao Senhor, a humildade deve ser uma das nossas características. Às vezes as pessoas, por entenderem que serve, naturalmente faz um favor e, portanto, eles têm uma atitude mais arrogante, uma atitude mais rígida. Porém, Paulo, ainda como obreiro, ainda como líder, ele entende que tem que fazer isso com humildade, seguindo assim o exemplo do próprio Senhor, que lavou os pés dos discípulos, ele se humilhou e serviu a cada um de nós. Como ele mesmo disse: eu não veio para ser servido, mas veio para servir. E Paulo mostra uma das características dos seus serviços era a humildade. E é importante mencionar isso, porque Paulo haveria bastante currículo para ele ser um homem orgulhoso.
Era um homem conhecedor, altamente conhecedor da lei, das escrituras, da cultura, sabia várias línguas, era, como muitos dizem, um gênio da época. Ainda assim, ele tratou e serviu com humildade, com lágrimas e provações, um homem que ele sentia com as necessidades dos outros, ele sentia com as pessoas, não era indiferente ou alheio à dor. E muitas vezes nós servimos, mas sem ter a sensibilidade de ser afetados, de chorar com quem chora, como as escrituras dizem, de nos alegrar com quem se alegra. Mas Paulo mostra essa característica de sensibilidade, mas não somente isso, e provações. Ele entende que o serviço se dá em meio a muitas provações, e essas provações, no caso dele, vieram por parte dos judeus, daqueles que supostamente deveria ajudar, daqueles que já tinham um breve conhecimento das escrituras. Mas veja como ele serve em meio às dificuldades. Não era um serviço fácil, não era condições apropriadas, mas em meio a provações ele continua servindo, ele não perde o foco do seu trabalho. E meus amados, nós também temos tentações a todo dia, que tentam nos desviar de fazer aquilo que é certo. Mas a infelicidade é que de muitas vezes nós nos deixamos presos nessas ciladas e deixamos de servir. E às vezes essas ciladas têm a ver com os nossos próprios desejos, com os propósitos alheios da nossa vida e que vem contramão os propósitos de Deus. Muitas vezes colocamos a nossa vida, nossos businesses, nossas outras coisas em primeiro lugar e o reino de Deus se deixa em segundo lugar. Às vezes até a nossa própria segurança, até o cuidado exacerbado com a saúde, com muitas outras coisas, nos faz a deixar as coisas de Deus do lado. O que mostra que nós, de certa forma, temos a nossa vida mais apreço do que a própria obra de Deus. Mas o próprio Paulo fala que porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que pela complete a minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Em outras palavras, se a minha vida vale só para mim mesmo, então não vale mesmo. Minha vida é preciosa à medida que ela se consuma para o que vale de verdade, para o reino de Deus. Então, Paulo não cuidava ou ele não zelava pela vida dele apenas para ele como pessoa estar bem e se sentir bem. Mas ele entendia que a vida deles era uma ferramenta para servir a Deus. E se não serviria para isso, para ele isso não havia valor. Mas infelizmente para nós hoje é diferente. Nós nos comportamos como a nossa vida é muito preciosa para nós mesmos. É tão preciosa que nós não nos colocamos em sacrifício vivo e agradável e santo diante de Deus para servir. Nós não sacrificamos nada, nós não fazemos nada que de alguma forma, possivelmente, nem que é uma certeza, mas até possivelmente que vai nos afetar. Então, se é para nos afetar, se é para arriscar qualquer coisa, então a gente fica longe disso. Mas a vida com Deus não é isso. Deus nos chama a acreditar nele e nos arriscar, em investir no reino de Deus, não está tão preocupados com a nossa vida, de tal ponto de estar paralisados sem fazer qualquer coisa para o reino. Mas estar livre, entendendo que a nossa vida, a nossa saúde, a nossa segurança depende de Deus. E aliás, para que serve ter uma vida boa e longa sem servir a Deus? Ela não serve para nada, com certeza. Então, se você investe tanto na sua vida apenas para viver muito e bem, e esse muito e bem não é para o reino de Deus, então você vai consumir o tempo, mas não vai produzir nada, não vai produzir nada para o reino de Deus. E com certeza isso não cumpre com o propósito da sua vida.
Às vezes eu me pergunto, e muitas vezes sem resposta, por que as pessoas não fazem isso? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de trabalhar, de ajudar? Às vezes o pastor chama as pessoas para fazer limpeza, para fazer uma, para fazer outra, mas é tanta dificuldade para fazer as coisas simples. Mas é que a palavra de Deus, ela nos dá certas respostas, porque a vida dos irmãos é mais preciosa para vocês mesmos do que para o reino de Deus. É muito simples. Então, é uma maneira de a gente ver como nós servimos a Deus em meio das provações. A pandemia pode ser uma provação que nos leva a certas ciladas. Sim. Sim. Então, a gente, se não é atento, podemos usar esse tempo muito errado. Ou podemos, se estamos atentos, não nos deixar roubados por essa pandemia e deixar de fazer muitas coisas certas que muitas vezes só pode ser feito nesse tempo, exatamente porque temos um tempo mais livre e assim por diante. Então, como que você serve a Deus em meio das provações? A insegurança, por exemplo, pode ser uma provação, a economia. Guardar seu dízimo, não dar seu dízimo e suas ofertas, pensando, mas eu não sei como vai ser mês que vem, talvez eu vou perder emprego, então melhor eu guardar o dinheiro. Isso é uma cilada. É uma cilada de você não confiar no Senhor e não fazer o que é certo. E se preocupar com o dia da manhã que ela pertence ao Senhor. É provável que vai acontecer tudo o que você pensa? É provável. Mas o Senhor que te deu hoje emprego, e que Ele pede suas ofertas e seus dízimos, é o mesmo que Ele vai te sustentar lá na frente. Então é uma cilada? É uma cilada. Então, em meio às provações existe muita coisa, quando nós não somos dispostos a servir. E meus amados, servir a Deus não tem a ver com aquilo que você goste de fazer. Servir não significa fazer o que você está disposto a fazer. Servir significa fazer o que deve ser feito, fazer o que o Senhor manda a ser feito. Tem muito mais a ver com o dever do que com aquilo que bate conosco. Isso eu não gosto, isso eu não posso, isso não é da minha área. Não é por aí que serviço acontece. E tudo isso é uma cilada. A nossa carne é uma cilada? É uma cilada para não servir. A nossa carne diz, eu não faço isso, eu não gosto disso. Mas é uma cilada? É uma cilada. Então Paulo, ele continua e diz, com lágrimas, provações pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vê-lo ensinar publicamente e também de casa em casa. Aí Paulo faz o apelo, mostrar para ele que nada daquilo que era proveitoso, nada daquilo que é necessário, ele deixar do lado. E como obreiros, principalmente isso cabe mais aos obreiros, é preciso olhar e tentar ao máximo possível ministrar as necessidades do povo e ver aquilo que é proveitoso e não escapar nada do que é proveitoso para o povo de Deus, prover aquilo que é necessário e anunciar através da palavra. E Paulo faz duas menções nisso, ensinar publicamente e também de casa em casa. O que mostra que Paulo usou todos os meios para ensinar em todas as áreas a tudo que precisava. Ele ensinou publicamente a todos, ele pregou a palavra de Deus, mas também, em particular, ele discipulava as pessoas de casa em casa, de modo pessoal, ele ensinava também. Mas vai dizer, mas qual é a diferença? Bom, há uma diferença, porque quando você prega publicamente, você prega uma mensagem para todos. Quando você ensina ou vai de casa em casa, aí você ensina de forma mais específica e tem mais a ver com aconselhamento, também tem a ver com coisa específica daquela família, você esclarece, então você vai no caso específico. Então é preciso da pregação pública, sim,
mas é preciso também ensinar fora do quadro público, aonde nos contatos pessoais nós precisamos de ensinar. Mas aí cabe também outra questão, é as pessoas entenderem também essa necessidade e querer ser ensinadas, desejar que o pastor ensina, porque às vezes muitos irmãos eles não desejam mesmo, ele não faz questão de ser visitado nem ensinados, e muitos até dizem, não temos domingo para isso, para que precisa de outra coisa? Mas meus amados, é preciso sim, é preciso de aconselhamento, é preciso de aplicar as coisas, debater mais amplo as aplicações da palavra de Deus em cada caso. Então Paulo também havia essa disposição, e em tudo ele ensinou que era preciso, testificando tanto ao judeu quanto ao grego o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. É aqui ele mostra o seu ministério evangelístico. E como ele fez isso, sem acessão de pessoas, ele tanto testemunhou os judeus, aqueles que conheciam a palavra de Deus, no que tange às escrituras do Velho Testamento, tanto aos gregos que não sabiam nada da palavra de Deus. E aos dois lhe foi dado a mesma mensagem. A necessidade das pessoas é a mesma. O arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. São os dois elementos cruciais no anúncio do Evangelho, os elementos cruciais para a salvação das pessoas. Arrependimento para com Deus, se arrepender diante de Deus pelos seus pecados, reconhecer os seus pecados diante dele, e a fé, a confiança no sacrifício de Cristo pelos nossos pecados, na sua obra redentora, depositar toda a nossa confiança em relação à nossa salvação no que Cristo fez. E esses dois elementos, eles compõem, vamos dizer assim, um momento sálvico da nossa vida. É o que o apóstolo Pedro também fala no início dos Atos de Apóstolos, quando perguntado o que eles deveriam fazer. E Pedro diz, arrependei-vos dos vossos pecados e sejam batizados em nome de Cristo, que envolveria naturalmente a fé em Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecera. Então Paulo deixa claro que ele entendeu no seu espírito que ele deveria ir para Jerusalém, muito embora ele não tinha toda a clareza daquilo que aconteceria lá. E isso, detalhe, é importante também no nosso ministério. Às vezes nós queremos ter toda a clareza, toda a explanação da vontade de Deus, para que nós decidimos depois se fazemos ou não fazemos, a que medida nos envolvemos com aquilo que Deus nos chama. Mas, meus amados, nem sempre Deus aprove a Ele nos mostrar todos os detalhes. Às vezes Ele apenas nos dá uma parte e cabe a nós servir dentro daquilo que nos foi mostrado. Como, por exemplo, Ele fala para Paulo que ir para Jerusalém. E Paulo obedece isso. Ele não sabe mais do que isso, do porquê e qual as coisas que ali Deus havia de operar mediante ele, mas ele sabia uma coisa, que tem que ir para lá, e então ele faz isso. Então cabe a nós, meus amados, observar sempre a vontade de Deus e servir dentro daquilo que nós sabemos, dar os passos a qual já temos conhecimento e não ficar parado enquanto todos os detalhes e toda a nossa curiosidade seja saciada. Deus não funciona assim. Às vezes Deus nos mostra uma parte, nós andamos uma parte e lá conhecemos mais. E eu creio que isso é importante até para o nosso psíquico. Talvez se a gente saberia de todos os detalhes, a gente seria muito perturbado. Deus há de descobrir devagar as coisas. Por isso que a nossa vida ela é pela fé. A palavra de Deus diz que nós andamos pela fé. Quando eu veio a primeira vez no Brasil, eu veio com uma visão. Eu sabia que deveria vir. Porém, eu pensava que iria voltar depois de um ano, já plantar igreja na Romênia. E realmente esse era meu intuito.
Mas as coisas não aconteceram da maneira que eu estava planejando e me vi forçado a voltar para o Brasil como missionário, ter mais experiência e tudo mais. E quando vim pela segunda vez, eu pensei, e outros me perguntaram, inclusive da Romênia, quando vou voltar e como estão as coisas. Eu pensei, bom, eu estou plantando uma igreja, então talvez em 3 a 5 anos devo terminar isso e volto. E era todo um cálculo matemático. Mas eis que isso não aconteceu também assim. E ainda estou eu aqui, depois de 17 anos. E aprovei a ele, que nesse tempo Deus falou com o nosso coração, agora é tempo de vocês se prepararem para voltar. E aí que fez a PMT, terminei, e estamos nesse tempo de levantar recursos para que, se Deus permitir, o mais breve ano que vem a gente vai para a Romênia. Mas eu sabia todo o desfecho e todos os envolvimentos daquilo que eu deveria fazer no Brasil, não. Certas coisas eu vi sabendo, vi fazendo depois. Assim como a ir na Romênia, claro que eu tenho um projeto, claro que tenho um plano, tem coisas que eu sei, mas tem muita coisa que eu não sei. Às vezes a gente pensa que vai por uma coisa e que fica tanto tempo e assim por diante, mas o que eu sei com certeza é que eu devo ir lá. A maior certeza que é essa. O que eu vou fazer, quanto tempo vai levar e como vai ser, essa parte eu não sei. Então tem coisas que nós não sabemos, mas devemos obedecer até onde a gente sabe. Então Paulo, ele fala disso, que vai para Jerusalém, e depois ele mostra que senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então ele mostra também que cada passo que ele dá, o Espírito Santo vai avisando, vai mostrando o que ele vai passar, não o deixa em total desconhecimento. Mas o interessante é que Paulo, ele já não tem uma expectativa que a vida e o ministério será fácil. Ele disse que me esperam cadeias e tribulações. Parece que ele já esperava que uma das duas vai acontecer. E por mais negativista que a visão do Paulo pareça, no entanto, ela é realística. Ela bate com aquilo que o Jesus já admoestou ou ensinou os seus discípulos, que eles devem esperar de fato ser perseguidos. E meus amados, eu diria que nesse ponto nós somos muito utópicos como cristãos. Nós vivemos com a impressão que de repente o mundo nos aceita e que de repente nós temos direitos e deveremos ser aceitos e amados e que a tribulação e as cadeias por causa do evangelho não devem acontecer. Bom, não vou dizer que isso é ideal a acontecer ou que alguém deseja, mas nós vivemos num mundo utópico. Nós de fato deveremos mais esperar problemas do que bom recebimento. Mas nós vivemos esperando muito mais que somos bem recebidos e que as coisas vão dar certo, do que de fato que vamos ter tribulações. E portanto muitos vão em ministério totalmente despreparados, totalmente ignorando isso. E por isso há muita desistência do ministério, muita depressão, muita frustração no ministério, muita volta, muita saída do ministério. Por quê? Porque as pessoas vivem como, eu não esperava por isso, só tem tribulação, só tem problema. Mas a grande questão é que prometeu que será diferente. Na verdade, essas não seriam elas coisas naturais de acontecer. E é claro que nós não queremos pensar nesses termos, por exemplo, como pastor. É claro que nós pensamos que as coisas vão dar certo. E não estou dizendo que não vão dar. Mas, quando nós estamos no ministério, muitas vezes nos debruçamos com a falta de colaboração. Às vezes percebemos problema mesmo entre pastores, conselhos e tudo mais. E não é pouco o número dos pastores que desiste do ministério. Desiste do ministério muitas vezes não é porque entendem que não tem chamado, mas entendem que é um meio bastante difícil, pesado, não se colabora. Então, a minha pergunta é:
O que você esperava para ser? O que nós esperamos quando vamos como missionários? O que nós esperamos quando pastoreamos uma igreja? Que é de desejar de ser diferente e que devemos trabalhar para ser uma atmosfera boa. Todo mundo concorda com isso. Mas, no entanto, meus amados, nós não devemos partir da pressuposição que as coisas vão andar necessariamente favoráveis a nós. Paulo diz, me espera cadeias e tribulações. Paulo fez uma grande obra, mas ele era realista. E, portanto, eu acho que ele não se frustrou com tantas cadeias, com tantas tribulações, com tantas vezes que ele apanhou, porque de certa forma ele entendeu que isso é normal acontecer. Esse era o que Jesus disse que vai acontecer, e ele esperava por isso. Não é que ele desejava isso, ou que ele queria isso, ou que gostaria disso, mas ele entendia que isso iria acontecer mesmo. Então ele estava preparado, de tal forma que quando vieste ele enfrentava isso. Então, meus amados, a gente tem que ir no ministério de certa forma desiludidos. A gente tem que ficar claro que não vai ser tudo rosa, que vamos ter dificuldade, que eventualmente vamos encontrar obstáculos no lugar que a gente vai. Porém, em nada me considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, por que Paulo, diante das tribulações e cadeias que eu esperava, ele estava passivo ou não estava frustrado? Porque tem uma coisa, como falamos mais cedo, se você gosta tanto da sua vida e vive em função de você mesmo, você é o centro das suas atuações, e então pode dizer que vai ser desastroso por você esperar cadeias e tribulações e, portanto, não vai funcionar. Mas havia, no entanto, um segredo em poder continuar o ministério dentro disso. Eu não considero a minha vida preciosa para mim. Porque se a considerasse, e como eu sei que isso me traz cadeias e tribulações, eu poderia evitar isso, ou parar de fazer isso, fazer qualquer outra coisa para viver melhor. Mas Paulo entendeu o princípio que Jesus disse: quem não se negue a si mesmo e leve sua cruz não é digno de mim. Não é digno de ser meu discípulo. Querendo ser um discípulo de Cristo, isso não quer dizer que é só para obreiros, isso é para tudo, para você também. Você precisa se negar a si mesmo. Esse é o grande problema que impede você servir, impede você ofertar, impede você se envolver mais. Porque você não se nega a si mesmo. Então, tudo que é feito ou tem a ver com a sua vida, você não faz, você para. Mas Paulo entendeu isso. E por isso que ele diz, não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Contanto que complete a minha carreira. Havia, no entanto, um interesse que Paulo tinha na vida dele. E o que interessava a ele, que ele completava o ministério que ele recebeu para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Quanto o ministério, quanto a missão de Deus configura o nosso propósito de vida. E com toda essa explanação, aí Paulo ora para ele e se diz, agora eu sei que todos vocês em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. E aí que, claro, Paulo entra em outro assunto. Eu gostaria de parar, no entanto, aqui. Eu creio que o texto fala primeiro das características do trabalho do apóstolo Paulo, do seu testemunho, e quando ele avisa eles que realmente ele não vai mais retornar, eles não vão ver mais ele, Paulo parte agora, depois de dar seu exemplo do ministério, em ensinar eles acerca das responsabilidades do ministério deles, mas isso nós vamos ver em outro momento, se Deus assim permitir. Então, que Deus nos abençoe a aprender com o apóstolo Paulo, com o seu testemunho, o seu caráter, sua maneira de encarar o ministério e a vida cristã. E
considerar Jesus em primeiro lugar na nossa vida, procurar em primeiro lugar, como a Bíblia diz, o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Então vamos orar e, por favor, fique ainda ligado depois de oração, porque eu tenho algum aviso precioso para lhe dar. Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, agradecemos pela sua palavra, agradecemos pelo exemplo do apóstolo Paulo, e que seja esse um exemplo que nos inspira também na maneira que nós desenvolvemos a nossa vida cristã. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação de Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.